no desenvolvimento de todos os serviços em instalações elétricas, incluindo-se implicitamente o meio ambiente de trabalho onde se realizam os serviços, devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de proteção de caráter coletivo, que visam a prevenção de acidentes do conjunto de trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente, item 10.1.1. Com a situação de risco. As medidas de proteção complementam-se, normalmente, com a aplicação de equipamento de proteção coletiva, EPC, definido como dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. É conceito universal que as medidas de proteção coletiva devem ser planejadas e desenvolvidas com a análise de risco realizada, item 10.2.1, e aplicadas mediante procedimentos, entendido como forma padronizada do proceder, fazer ou implantar a medida de proteção programada. O procedimento deve ser documentado, divulgado, conhecido, entendido e cumprido por todos os trabalhadores e demais pessoas envolvidas. Deve-se ainda observar que a palavra prioritariamente, empregada no texto, determina aquilo que tem a preferência de execução e impõe a condição de seletividade e que a possibilidade da aplicação de medidas de proteção coletiva deve, obrigatoriamente, se antecipar a todas as demais medidas de proteção possíveis de adoção na situação considerada. 10.2.8.2 As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica conforme estabelece esta NR, e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. Impõe-se que a desenergização elétrica, aplicada conforme definição contida no item 10.5.1, dentre todas as medidas de proteção coletiva ao risco elétrico, deve ser a primeira a se considerar, ou seja, ter a primazia de estudo da viabilidade para a aplicação. Quando a medida de proteção coletiva desenergização elétrica for impossível de aplicação, na sequência seletiva de escolha da medida de controle coletiva a ser adotada, deve-se empregar a tensão de segurança. Tensão de segurança é a medida de proteção coletiva que emprega extra baixa tensão, com tensão máxima estabelecida segundo a natureza da corrente elétrica, contínua ou alternada, e influências ambientais, resistência elétrica do corpo e contato com potencial de terra. O uso da extra baixa tensão como medida de proteção das pessoas contra os choques elétricos é tratado na NBR 5410/2005 no item 5.1.2.5 sob o título de Selvo, Separate Extra Low Voltage, e PEL, Protected Extra Low Voltage. Sua aplicação correta exige o atendimento de uma série de requisitos específicos. 10.2.8.2.1 Na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem 10.2.8.2. Devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático. Trata-se de um subitem e, portanto, subordinado ao anterior, 10.2.8.2, determinador de que quando não forem viáveis de aplicação das medidas de segurança, desenergização e tensão de segurança, na situação considerada, ficam liberadas a adoção de outras medidas de segurança de proteção coletiva, exemplificando-se: isolação das partes vivas, processo que consiste na interposição ou separação das partes energizadas, mediante a aplicação de materiais eletricamente isolantes, de forma a impedir a passagem de corrente elétrica. Tratado no anexo B da NBR 5410/2005. Barreiras. Dispositivo que impede todo e qualquer contato com as partes vivas. As barreiras não devem ser removíveis sem o uso de chaves ou ferramentas ou, alternativamente, sem que as partes protegidas sejam previamente desligadas. A barreira, associada à regra do dedo, visa impedir que as partes energizadas sejam acessadas pelos dedos, o que equivale dizer que as barreiras não devem apresentar aberturas que permitam a inserção de corpo sólido com diâmetro superior a 12 mm. Tratado no anexo B da NBR 5410/2005, IP2X da IEC 60529/2001. Invólucro. Dispositivo ou componente envoltório de separação das partes energizadas com o ambiente, destinado a impedir qualquer contato com partes internas energizadas, quadros, caixas, gabinetes, painéis. Tratado no anexo B da NBR 5410/2005. Obstáculos. Elemento que impede o contato acidental, mas não impede o contato por ação deliberada, correntes, fitas, cordões, cones.
Esta medida é aplicável somente em locais onde o acesso é restrito a pessoas advertidas. Glossário, sinalização. É uma medida simples e eficaz para prevenir acidentes de origem elétrica. A sinalização é um procedimento de segurança que promove a identificação, indicação, informação, avisos, as orientações, instruções de bloqueios, de direção e advertências, proibição, impedimentos, nos ambientes de trabalho, devendo ser aplicada para situações envolvendo os serviços e instalações elétricas. A sinalização pode ser fornecida através de sistemas luminosos, sonoros ou visuais. Seccionamento automático de alimentação. Princípio de proteção contra choques por contatos indiretos, que consiste em provocar o seccionamento de um circuito de forma automática pela ação de um dispositivo de proteção, disjuntores, fusíveis. Este método é utilizado como proteção para impedir que, na ocorrência de falta, contato, entre parte viva e massa ou parte viva e condutor de proteção, se originem tensões entre massas e terra, superiores ao limite denominado máxima tensão de contato permissível com duração superior a tempos pré-determinados. A aplicação deste princípio de proteção depende dos esquemas de aterramento, TN, Twitter, IT, das influências externas dominantes, umidade, da existência de proteções adicionais. NBR 5410, 2005 item 5.1.2.2.4. As proteções adicionais compreendem equipotencialização suplementar ou o uso de dispositivos de proteção à corrente diferencial residual, doutor, com corrente diferencial residual igual ou inferior a 30 mA. Estes dispositivos não se constituem em uma proteção completa e não dispensam o emprego de outra medida de proteção contra contatos diretos, porém são obrigatórios quando os circuitos alimentarem equipamentos usados em locais externos às edificações ou locais sujeitos à umidade. Bloqueio do religamento automático. Sistema normalmente aplicado aos circuitos do SEP, Sistema Elétrico de Potência, que impede o religamento automático de um circuito da rede elétrica na ocorrência de uma irregularidade. Esse procedimento de bloquear o religamento automático é utilizado para trabalhos em linhas vivas e ao potencial, de tal forma que o sistema não se reenergize automaticamente no caso de ocorrência de uma falta, contato entre fases ou entre fase e terra. 10.2.8.3 O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes, e, na ausência desta, deve atender às normas internacionais vigentes. Aterramento elétrico é uma ligação elétrica efetiva, confiável e adequada à terra, entendida como a massa condutora com potencial elétrico, convencionadamente, igual a zero. Em algumas situações de trabalho é obrigatória a adoção de aterramento elétrico temporário, que consiste da ligação elétrica efetiva confiável e adequada intencional à terra, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção na instalação elétrica. Glossário. Este recurso de segurança será mencionado no item de trabalhos em instalações desenergizadas, 10.5. As normas técnicas referem-se aos esquemas de aterramento, que consistem da forma como os circuitos elétricos se relacionam com o potencial de terra, TN, Twitter, IT, NBR 5410-2005, item 4.2.2.2. Existem outros usos do sistema de aterramento direcionados a finalidades funcionais. Para garantir a operação confiável das instalações e equipamentos e a finalidades de proteção, SPDA, NBR 5419. 10.2.9. Medidas de proteção individual. Medidas de proteção individual são providências estratégicas que dizem respeito a uma só pessoa. No caso, singular a um trabalhador exposto à condição de risco suscetível de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho, de forma a evitar que eventos indesejáveis ofereçam perigo à integridade física e saúde do trabalhador. 10.2.9.1 Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR6. Nas condições de risco elétrico, objeto da norma, onde as medidas de proteção coletiva forem inviáveis de adoção ou não forem suficientes para a completa prevenção do risco elétrico, ainda, para atender a situações de emergência, e mediante fundamentação técnica cabível, a norma libera o uso de equipamento de proteção individual, EP para proteção da segurança e prevenção à saúde dos trabalhadores. Equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto,
de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos susceptíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Definição NR6. A NR10 foi ética ao remeter a responsabilidade de regulamentação à NR6, que trata especificamente de equipamento de proteção individual, EP. Portanto, caberá ao Ministério do Trabalho e Emprego promover alterações na NR6 para complementá-la com outros EPIs aplicáveis ao risco elétrico preconizados na NR10 e ainda não contemplados. Finalmente, ressaltamos que os EPIs, de fabricação nacional ou importados, deverão possuir certificado de aprovação, CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Vestimenta de trabalho é, no caso em análise, entendida como um equipamento de proteção individual, EP destinada à proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra os diversos riscos elétricos, especialmente, protegê-los dos seus efeitos. Condutibilidade para proteger contra os riscos de contato, as vestimentas não deverão possuir elementos condutivos. Inflamabilidade para proteger contra os efeitos térmicos dos arcos voltaicos e seus flash, que podem provocar a ignição das roupas. Influências eletromagnéticas para proteger contra os efeitos provocados por campos eletromagnéticos com intensidade que tenha potencial de risco. Em certas circunstâncias, as roupas deverão ser condutivas. Devemos lembrar que, considerada como EP, a vestimenta deverá ser implantada mediante a realização análise de risco criteriosa e adequada, respeitando-se a intensidade do risco, as peculiaridades de cada atividade profissional e o conforto. Salientamos que a especificação do grau de proteção requerido para as vestimentas de proteção contra os arcos voltaicos deve ser compatível com a atividade e com a potência de curto-circuito característica das instalações. Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMT, ou à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, nas empresas desobrigadas de manter o SESMT ou a profissionais especializados, recomendar ao empregador o EP adequado ao risco oferecido por determinada atividade, conforme determina a NR6. 10.2.9.3 É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Adorno, conforme o novo dicionário Aurélio, consiste num ornamento ou enfeite. Considerando o nível e a gravidade dos riscos que normalmente envolvem as atividades e os serviços objeto da norma, a proibição do uso de enfeites ou ornamentos torna-se uma medida de segurança individual, pois impede a exposição do trabalhador aos riscos característicos e, na eventualidade de acidentes com eletricidade, as lesões poderão ser agravadas pela presença desses objetos. É importante comentar que objetos e instrumentos de uso pessoal, tais como relógios, óculos, etc., requeridos ou indispensáveis à realização das atividades não podem ser entendidos como adornos, cabendo à organização a responsabilidade da análise, adequação e da liberação para uso. 10.3 Segurança em projetos. A existência de um capítulo especificamente dedicado a aspectos de segurança nos projetos elétricos indica o entendimento maior de que a segurança nas instalações elétricas deve ser a preocupação já nos estudos e levantamentos iniciais e se concretizar na sua concepção, o projeto. 10.3.1 É obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização, para sinalização de advertência com indicação da condição operativa. Adiante, a NR10 vai exigir a aplicação de bloqueios e travamentos que impeçam manobras não autorizadas em dispositivos e equipamentos destinados ao seccionamento da instalação elétrica. É fundamental que o projeto especifique equipamentos e dispositivos que já incorporem ou permitam a aplicação desses recursos, bem como para a imposição e fixação de sinalização e advertências. 10.3.2 O projeto elétrico, na medida do possível, deve prever a instalação de dispositivo de seccionamento de ação simultânea, que permita a aplicação de impedimento de reenergização do circuito. Entende-se por dispositivo de seccionamento de ação simultânea aquele que por um único comando efetua a ação de ligar ou desligar ao mesmo tempo todos os condutores de um circuito. Esta medida é necessária para promover a substituição dos dispositivos que seccionam independentemente cada condutor, um por vez, chamados de seccionadores unipolares. Nas instalações de consumo, assim como na transmissão e subestações, é rara a aplicação de dispositivos de seccionamento unipolar,
contudo são largamente utilizados nas instalações de distribuição do SEP. A adoção de dispositivos de seccionamento multipolar de ação simultânea nem sempre é possível, por conta das estruturas de suporte e configuração das instalações existentes, daí a ressalva do item em considerar na medida do possível. Ocorre, no entanto, que o uso de dispositivos seccionadores unipolares impõe a interrupção parcial de circuitos propiciando o surgimento de uma condição, ainda que temporária, extremamente perigosa, o desligamento de um dos condutores com a permanência dos demais conectados à fonte. Nas situações em que essa técnica de interrupção não simultânea não possa ser substituída, devem ser adotadas medidas de segurança com procedimentos muito rígidos e confiáveis. 10.3.3 O projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro, quanto ao dimensionamento e à localização de seus componentes e as influências externas, quando da operação e da realização de serviços de construção e manutenção. As recomendações quanto à manutenção de espaço livre, que ofereça segurança para os trabalhos de manutenção, junto de quadros elétricos e de dispositivos de manobra, deverá ser anotada em desenho e mencionada no respectivo memorial. Também deverá o projetista ocupar-se do posicionamento e localização dos componentes, de forma a adequar às influências ambientais previstas, físicas e químicas, chuva, poeira, materiais inflamáveis ou explosivos, substâncias corrosivas, etc. Deve ainda ser objeto de apontamento em planta ou memorial a competência das pessoas que terão acesso à área das instalações ou equipamentos, se são previstas apenas pessoas advertidas, ou se o tipo de proteção utilizado permite o acesso e permanência de pessoas não advertidas nas proximidades das instalações. 10.3.3.1 Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como comunicação, sinalização, controle e tração elétrica devem ser identificados e instalados separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir compartilhamento, respeitadas as definições de projetos. A separação de circuitos com finalidades diferentes é uma ratificação das exigências normativas. Os princípios de segurança contra choques em circuitos elétricos de diferentes finalidades são habitualmente também diferentes, em função das características de cada circuito. Circuitos com finalidades diferentes, se instalados juntos, via de regra, originam perigo quanto às interferências mútuas e promovem atitudes perigosas das pessoas que os acessam, por não preverem esse risco, também não considerado nas medidas de segurança adotadas. O compartilhamento só será aceito mediante o uso de técnicas e equipamentos apropriados, que garantam a segurança dos trabalhadores e usuários. As medidas de segurança devem constar da documentação que acompanha os projetos, memorial. Tenha-se como exemplo os circuitos de telefonia cuja segurança está baseada no uso de extra baixa tensão e os circuitos de corrente alternada cuja proteção costuma estar baseada no seccionamento automático da alimentação. Outros exemplos se verificam em instalações de média tensão compartilhando caixas e canaletas com outros circuitos de baixa tensão. Circuitos de equipamentos de TI, tecnologia de informação, compartilhados com instalações de baixa tensão. Circuitos de instrumentação compartilhando caixas, dutos e quadros de alimentação e controle elétrico, etc.